Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Sou eu, Edna Lúcia, como está no meu canal escrito, mas sou missionária Edna Lúcia. Estou aqui para trazer para você, nesta manhã, mais uma mensagem. Vou estar lendo a palavra para você hoje, em 2 Reis, no capítulo 5, e do versículo 10 em diante, vou estar falando sobre um varão chamado Naamã, chefe do exército, homem muito poderoso, porém leproso. Vou estar falando para você sobre esta palavra e em seguida vou estar fazendo uma oração. Amém? Então, esteja comigo aí até o finalzinho e eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar com você nesta manhã, para que você venha ter uma manhã muito abençoada, um dia muito abençoado. Amém? Então vamos estar lendo. 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Versículo 10 em diante, que diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Oh, glória a Deus, aleluias. Meu irmão, minha irmã, para você que não conhece essa palavra, vou estar resumindo um pouquinho só da história, porque ela é grande e o vídeo é pequeno. Mas fala sobre um homem, chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, nosso Deus, dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E a gente sabe que a lepra, antigamente, ela matava. Era a pior enfermidade que existia. Era uma coisa horrível que ia destruindo a carne da pessoa de fora para dentro. Caía orelha, caía nariz, caía dedo e por assim ia até a pessoa não resistir mais. E a pessoa leprosa, ela tinha que ser separada, ia lá para um canto lá dos leprosos. Né? Acho que tinha lá, não sei se era... enfim, eles eram separados, tinha um canto deles lá, porque eles não poderiam ficar no meio do povo, porque a lepra contagiava. Então, imagina, um homem valoroso, chefe de um exército de um rei, tinha família, tinha esposa, filhos, e de repente ele ter que abandonar tudo e ir para aquele recanto, vamos dizer assim, né? Recanto dos leprosos, como um simples homem. Isso mostra que a enfermidade, seja ela qual for, seja pequena, seja grande, ela não escolhe cara. Ela não escolhe, aquele ali é pobrezinho, coitado. Pega em sujeira ou vai em lugares que não deve, então naquele ali eu vou entrar. Não, com a enfermidade não tem nada disso não. Pode ser rico, pode ser pobre. Se ela tiver que contagiar, ela vai contagiar.
Aquele homem não esperava disso acontecer com ele. Mas quando ele soube, através de uma menina que era serva da sua esposa, que tinha um profeta lá em Samaria que poderia curá-lo daquela enfermidade, ele pediu cartas ao rei e foi correndo para lá. Só que por ele ser um homem, né, um homem importante, chefe, né, do exército, ele pensou com ele assim: eu vou chegar lá e esse profeta, ainda mais que Eliseu era um homem simples, ele vai chegar, vai tocar na minha enfermidade, vai clamar ao Deus dele e eu ficarei limpo. Mas não foi assim não. Quando ele chegou lá na casa de Eliseu, Eliseu simplesmente mandou um mensageiro. Vai lá e diz a ele que é para ele ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes que ele vai ficar curado dessa lepra. A carne dele será restaurada, ele vai ficar limpo. E ele não gostou de 2 coisas. Ele não gostou do jeito que o profeta o recebeu, o profeta não o recebeu, né? Enviou mensageiro. E ainda por ele ter que se lavar num rio que tinha muita lama. Um rio que a água não era uma água limpa, uma água... Pensa num rio cristalino, não. No Jordão não era e creio que ainda não é assim, né? Mas através do Rio Jordão, Deus fez muitos milagres naquele lugar, naquelas terras. E esse seria mais um milagre na vida de Naamã, dessa vez na vida de Naamã. Só que ele não entendeu, ele não levou por esse lado. Ele pensou: poxa, eu sou um homem importante, um homem rico, então esse profeta teria que me mandar me banhar num rio de água limpa, de águas purificadas, águas cristalinas, não naquele rio barrento. Não vou não. Ele fez pouco caso de mim, assim ele pensou, né? Saiu com indignação. Mas aí os servos dele, eu creio que Naamã era um homem muito bom, porque a palavra diz aqui que os servos chamavam Naamã de pai. Pensa, era chefe de um exército do rei, mas os servos deles o chamavam de pai. E falaram para ele: pai, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Por mais difícil que fosse, para poder ficar livre dessa lepra? Mas ele te mandou fazer uma coisa tão simples. Por que não fazer? Aí ele parou, pensou, e assim ele fez. Não olhou mais aquela água barrenta, ele simplesmente foi lá, entrou dentro daquela água, não olhou mais para o orgulho dele, né? Ele engoliu o orgulho e foi e se banhou naquela água de barro. O que Naamã não estava entendendo é que o homem, Deus estava mostrando para ele que o homem foi feito de quê? Do barro. Após ele ser feito, Deus colocou nele o espírito dele, né? Que nós temos o espírito do Senhor dentro de nós, mas somos feitos do barro. Então era o barro que iria curar a lepra daquele homem. Então quando ele entrou naquela água, ele mergulhou uma vez, nada, mergulhou 2, nada, mas creio que da 3ª vez a água já foi tocando naquela lepra e já foi arrancando uma por uma. Quando chegou no 7º mergulho, que ele olhou para a pele dele, ela estava como a pele de um menino, lisinha, limpinha. Aí sim, aí ele se alegrou e voltou lá na casa do profeta vamos dizer assim, com caixas e mais caixas de ouro, prata, para abençoar o profeta. Mas o profeta não aceitou, não. Ele não aceitou. Aí o profeta recebeu Naamã, porque aí ele já veio limpo daquela lepra, e o profeta falou para ele: olha, eu não posso ficar com seu tesouro, até porque quem faz a obra é Deus. Então conosco também é dessa forma. Quando alguém nos pede a oração: irmão, minha irmã, ore por mim. E você ora com seu coração aberto, você clama e Deus ouve. E a pessoa se sente agradecida e você fica sabendo que Deus ouviu a sua oração, curou aquele enfermo, ou salvou aquele casamento,
ou fez uma obra na vida da pessoa, transformou aquela pessoa, você vai olhar para si e se engrandecer? Não. Que quem faz a obra é Deus. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem salva é Deus, quem transforma é Deus. Nós somos apenas ferramentas. E se de repente a gente orar e Deus não curar, é porque também Ele não quis que fosse assim. Que a vontade é dEle, o desejo é dEle, nós apenas fazemos o clamor. Mas o milagre, quem faz é só Ele. Amém? Então, por falar em milagre, eu não sei como está aí a sua vida, não sei se você está passando com alguma enfermidade, talvez não com lepra, né? Não a lepra que Naamã tinha, que a lepra dele era na carne, mas de repente pode ser na alma, de repente pode ser de repente é no seu trabalho. Quando eu estou falando de lepra, eu estou falando, usando ela como uma expressão, que a lepra ela vem em vários tipos de situação na vida do ser humano hoje em dia, né? Então eu não sei se você está passando por uma situação assim. Eu não sei qual é a situação difícil que está na sua vida. Eu só sei que se você confiar no Senhor, porque Naamã saiu cheio de orgulho. Se ele olhasse o orgulho dele, ele tinha morrido com aquela lepra. Mas aí ele ouviu o conselho dos seus servos, engoliu o orgulho dele e foi lá e se banhou naquela água suja de lama. Não suja, igual os rios sujos hoje em dia, mas tinha barro, né? E aí ele foi restaurado daquela lepra. Então, eu creio que se você também engolir o seu orgulho, creio que se você também tiver fé no Senhor, acreditar, Deus vai te restaurar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer milagre na sua vida. Amém? Então vamos orar? Eu vou orar daqui, você vai orar daí, vai colocar nas mãos do Senhor toda a sua situação, todo o seu problema, todos os seus sonhos, seus projetos, crendo que Ele vai fazer vitória, vai te dar vitória. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou, Senhor, por o Senhor ter me dado a oportunidade de estar aqui, trazendo essa mensagem para os teus filhos, também para mim. Creio que o Deus Santo Espírito é quem está falando conosco, que eu também preciso ouvir. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Pai, se for necessário também eu ter que engolir o meu orgulho, para que eu seja curada de qualquer tipo de lepra que vier para a minha vida, que eu engula, Senhor. Se for preciso, meu Deus, o Senhor enviar pessoas para estar falando comigo, que eu venha ouvir a voz do Teu Santo Espírito através de quem quer que seja. Que eu não venha olhar para um lado de um ou de outro, mas que eu venha olhar somente para Ti. E da mesma forma eu peço para os Teus filhos que estão ouvindo esta oração, esta mensagem. Eu não sei o que precisa ser restaurado na vida deles. Não sei se é o casamento, não sei se é o trabalho, não sei se é a saúde. De repente alguém não está com uma lepra assim na carne, mas pode estar dentro do corpo. Restaura, Senhor. Cura, liberta, transforma. De repente essa lepra também pode ser um vício, né? Seja em que for. Não vamos falar só de drogas, não, porque tem vários tipos de vícios na vida. Tudo que você faz além do que você pode fazer, seja trabalho, seja internet, seja tudo que você fizer além da sua capacidade, acaba se tornando um vício e prejudica a sua vida, a sua saúde, a sua integridade. Em Eclesiastes diz que nós temos que ter um tempo para todas as coisas. Então, se você gosta de internet, tudo bem, mas você tem que ter o tempo da internet, você tem que ter o tempo para o seu trabalho, você tem que ter o tempo para os seus filhos, você tem que ter o tempo para a sua esposa, você tem que ter o tempo para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe. Para tudo tem que ter um tempo. Porque se você ficar grudado somente em uma coisa, se torna vício. E vício é lepra. E a lepra mata. Amém? Então que Deus possa estar te restaurando, que Deus possa estar te dando entendimento a cada dia, sabedoria para você conduzir a tua vida, desde a manhã até o anoitecer. Em nome de Jesus, que Deus te dê vitória em tudo, abençoa tua família, tua casa, teus filhos, teu trabalho. Que Deus abençoe as nossas crianças de toda a terra, onde tiver uma criança sofrendo, principalmente as que não têm família, que não tem ninguém, que Deus possa estar abençoando, enviando pessoas com amor no coração para estar cuidando.
aquelas que têm família, mas a família de repente está passando por uma situação difícil, que Deus possa estar lá restaurando, dando vitória, não só para as crianças, mas também para toda a sua família, toda a sua casa. Deus possa estar visitando os hospitais, que por falar em lepra, as lepras piores estão lá. Tanta gente doente, Senhor, tantas crianças doentes. Então visita, Senhor, envia teus anjos com a cura para este que está com câncer, esse que está com asma, que está com pressão alta, que está com diabetes, colesterol alto, enfim, Senhor, não sei qual é o tipo de enfermidade, que são várias, mas envia, Senhor, a restauração, a cura para a depressão, Senhor. Tanta gente hoje em dia tirando a vida por causa dessa enfermidade aí, que consome a alma da pessoa. A pessoa acredita que só tirando a própria vida ela vai se livrar de tanta dor, tanto sofrimento. Mas quem pode nos livrar de toda a dor, todo sofrimento